Fala galera, meu nome é Gabriel, aqui a gente vai continuar a corrigir a redação nota 1000 do Daniel Gomes, que a gente começou a corrigir na aula passada. A gente comentou, se você não viu o vídeo, dá uma clicada em algum lugar aqui. Vou colocar também na descrição do vídeo o nosso primeiro comentário, né, que foi o comentário sobre a introdução. E hoje a gente vai comentar o desenvolvimento dele, que são os parágrafos 2 e 3. Beleza? A gente comentou na aula passada, na introdução, que ele deu um gostinho, né, dos argumentos dele no parágrafo de introdução. Ele falou que vai falar da postura do Estado e da negligência das empresas. Então esses vão ser os dois argumentos dele para o tema, né? O tema do Enem vai ser sempre um problema, sempre uma problemática, afinal de contas. Você precisa trazer uma proposta de intervenção, uma solução. Não teria solução se não tivesse problema. Então o tema do Enem ele vai sempre trabalhar um problema, que é a sua tese, né? Que é o recorte do tema que ele está trabalhando. Para a sua tese, para o tema, você precisa trazer dois porquês. E vamos supor que o tema seja dificuldade no acesso à educação pela comunidade surda. Vamos supor que o tema seja esse, como foi em um dos anos. Você vai ter que apresentar dois porquês para essa dificuldade existir. Então, por que a comunidade surda não consegue um acesso pleno à educação no Brasil? Ah, porque o Estado é negligente, argumento 1. Ou porque a sociedade é preconceituosa, argumento 2. Você precisa responder essa sua tese. E esses porquês são os seus argumentos que você vai trabalhar no desenvolvimento. No desenvolvimento 1, você vai trabalhar o argumento 1. No desenvolvimento 2, você vai trabalhar o argumento 2. Vamos ver como funcionou o argumento 1 dele. Em primeiro plano, lembrando sempre de utilizar conectivos entre os parágrafos, tá? Então aqui foi legal. Outros conectivos que você pode utilizar. Em primeiro plano, para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Em primeiro plano, inicialmente, a priori, em primeiro lugar. Enfim, existem muitos conectivos. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então aqui a gente tem o argumento. Boa exposição argumentativa. Beleza. Qual é o argumento dele? Qual é o primeiro porquê para o acesso ao cinema não ser democrático no Brasil? O Estado não confere políticas públicas efetivas, né, para que essa democratização ocorra. Não basta ele só falar isso, ele tem que explicar por que isso ocorre. Como assim? Explica melhor esse seu argumento. Eu sempre tenho que expor o argumento e explicar meu argumento. Nunca se esqueça disso. Nunca só cite o argumento. O corretor precisa ser convencido. O texto dissertativo argumentativo é um texto de persuasão. Aqui ele expôs o argumento e agora ele vai falar. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Tá, ainda assim tá mal explicado, tá? Vamos ver se eu acredito que ele vai explicar melhor. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares a salas de cinema. Beleza. Aqui eu achei bem mal explicado, tá? Pensei que ele ia parar aqui, mas ele acabou explicando melhor. Eu não gostei tanto dessa frase aqui meio curta demais. Eu vou até colocar só uma observação para ele. Evite frases tão curtas nos seus textos. Um texto dissertativo argumentativo é caracterizado por ter períodos longos. Os períodos curtos são característica da fala, não da escrita. Não que tenha um grande problema, tá? Essa frase não tá nem tão curta, mas é só para avisá-lo que isso tá no manual do corretor, tá? O texto escrito, ele é caracterizado por ser um texto com períodos mais longos. Você não pode escrever um período, obviamente, enorme, de 5 linhas, mas o texto dissertativo argumentativo, principalmente, é caracterizado por períodos mais longos, bem trabalhados. Frases curtas é característica da fala. A gente fala com períodos curtos, sem conectivos, porque a gente acaba unindo as frases por entonação. A gente escreve de uma forma diferente do que a gente fala. Isso é importante. Quando a gente coloca períodos muito curtos na nossa redação, ou em qualquer texto, isso mostra que a gente está escrevendo da mesma forma que a gente fala, o que acaba fugindo um pouco à adequação, né, ao tipo de texto. Mas aqui, obviamente, isso não vai ser um grande problema. Acredito que no resto do texto ele não vai ter cometido o mesmo erro, mas só uma sinalização. Aqui ele poderia ter juntado essas duas frases, tá? Ou feito de uma forma diferente, porque essa frase está muito curta e essa frase aqui está muito longa. Ele poderia ter juntado as duas e cortado no meio, enfim, colocado os exemplos aqui, ó, como a distribuição em outra frase, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Ele falou aqui que há uma ausência de políticas públicas, né, e falou do Ministério da Cultura que, instituído para ser um órgão que promove a aproximação, ele ignora ações que poderiam fomentar. Então, que tipo de ações? A distribuição de ingressos em instituições de ensino básico, né, ou passeios escolares a salas de cinema. Aqui, ele fez uma boa explicação
do argumento. Além disso, ele juntou, tá? Ele fez a explicação do argumento e também trouxe uma estratégia argumentativa que é o exemplo, ele exemplificou. Além disso, boa exemplificação com a questão do Ministério da Cultura. O que que acontece geralmente, tá? Geralmente a gente explica o argumento e depois a gente traz uma estratégia argumentativa. O modelo clássico é argumento, explicação, estratégia, fechamento. Tá? 4 elementos no seu parágrafo. É muito importante que a gente não mantenha um texto dissertativo argumentativo só com aquilo que está na nossa cabeça. É importante a gente crescer. Vou trazer uma citação, um exemplo, alguma coisa, uma outra área do conhecimento, com história, com geografia. Tente crescer no seu texto, ter um repertório plural. E é legal trazer estratégias argumentativas para isso. Então aqui ele fez essa estratégia argumentativa ao mesmo tempo que ele explicou o argumento dele. Acabou não ficando confuso, tá? Teve esse probleminha aqui da frase, mas acabou não ficando confuso, ele conseguiu explicar bem. Então foi legal. E aqui ele vai fechar. Sempre lembre-se, tá, de fechar o seu parágrafo de desenvolvimento. Tem gente que acaba, por exemplo, numa citação ou num dado estatístico. Não é permitido isso, tá? Não faça isso. Sempre retorne ao seu argumento no fim do parágrafo. Então aqui, desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Essa frase aqui é completamente desnecessária. Além de ser muito curta, a frase é irrelevante ao parágrafo e também é muito curta. Evite. No geral, seu parágrafo argumentativo é bem construído. Bom trabalho. Beleza, aqui temos a correção do nosso primeiro parágrafo argumentativo. Vamos ver como ele saiu no segundo. Outro sim, novamente, utilização de conectivos, muito importante. Então, outro sim, outros tipos de conectivos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, ademais, em segundo plano, a posteriori, que a gente começa com a priori e depois a posteriori. Então, 500 milhões de conectivos também. Outro sim, só lembre de colocar, tá? Nunca esqueça de colocar os conectivos. É imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Tá, aqui eu tive uma repetiçãozinha meio chata. Aqui eu tô sendo meio chato, tá? Mas tem corretor que realmente é assim. Então, eu vou pontuar repetição de palavras muito próximas. E aqui ele fez a exposição do argumento dele, como no primeiro parágrafo, tá? Boa exposição argumentativa. Ele disse que há uma negligência de empresas no setor para essa democratização. Ele vai explicar como assim essa negligência, tá? Sempre lembre-se de explicar seu argumento. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Então aqui ele explicou o que ele quis dizer com a negligência das empresas do setor, tá? Boa explicação do argumento. Clara. E clara. Agora ele vai falar, nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos das salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Aqui é uma exemplificação, tá? Uma estratégia argumentativa. Aqui você fez uso, melhor, da exemplificação. Uma ótima estratégia argumentativa. Exemplificação é o que você vê na mídia, algum exemplo de alguma coisa que ocorreu. Aqui o exemplo tá meio geral, né? Às vezes, muitas vezes as empresas precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar, mas ele, de uma certa forma, exemplificou essa coisa as empresas são negligentes. Então ele deu um exemplo para essa negligência, entende? Não é um exemplo tão específico, mas ainda assim é um exemplo. Uma ótima estratégia argumentativa, por isso que eu pontuei aqui, beleza? Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Tá, aqui eu acho que ele repetiu muito esse negócio de população de baixa renda fica impedida de frequentar. Ele falou primeiro aqui, prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural. Ele vai lá e fala, há uma visão elitista. Depois ele fala de novo, a população fica impedida baixa renda fica impedida. Aqui tá meio implícita essa informação, tá? Eu sei que é necessário você retornar ao seu argumento, mas sem soar muito repetitivo, tá? Essa questão de população de baixa renda não consegue frequentar. Soou repetitivo. Beleza. Mas aqui também é um ótimo parágrafo argumentativo, ele fez novamente o modelo clássico, né? Argumento, explicação, estratégia argumentativa e fechamento. Essa frase aqui tá um pouquinho curta demais, mas não vou reclamar disso. De modo geral,
Ótimo parágrafo argumentativo, ambos, tá? Uma ótima argumentação em ambos os parágrafos. Então já dá pra entender por que ele alcançou nota máxima no texto. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai fechar essa redação, vai comentar a conclusão do Daniel, né? O nome dele? Do Daniel Gomes. E eu vou dar a minha nota pra esse texto. Beleza?